Exercício número 1 da aula 118 do oitavo ano do ensino fundamental. No quadro seguinte, temos as notas obtidas por 2 alunos do oitavo ano de certa escola, acompanhada dos respectivos pesos de cada uma das avaliações. Sabendo que a média para aprovação nessa escola é 6, podemos afirmar que... Será que os 2 alunos foram reprovados? Somente um foi aprovado? Os 2 foram aprovados? Os 2 alunos foram aprovados? Então vamos verificar a situação aqui de cada um deles. Veja bem, que conhecimento nós vamos ter que utilizar para resolver um problema igual a esse aqui? Nós vamos utilizar a chamada média ponderada. Por quê? Se eu quisesse saber somente a média dos alunos e as provas elas não tivessem pesos diferentes, ou seja, todas as provas tivessem o mesmo peso, bastaria somar as 4 notas e dividir por 4. No entanto, está dizendo que a prova mensal tem um peso 3. O que significa isso? Significa, em comparação à lista de exercícios, que tem peso 1, significa que a prova mensal, a nota que a gente tirar nela, será levada mais em consideração do que a nota que eu tirei na lista de exercícios. Tá? Então, se atribui pesos diferentes quando quer que alguma coisa tenha um valor maior do que outra. Veja bem, essa prova trimestral que tem peso 4, ela tem um peso final, uma consideração final muito maior do que a lista de exercícios. Quanto maior o peso, mais vale a nota. Tá? Então, por isso que eu vou utilizar a média ponderada. Agora, vamos analisar cada um dos alunos. Então, vou escrever aqui, ó, aluno 1. Vou calcular a média dele. Para nós calcularmos a média, o que é que eu tenho que fazer? Na média ponderada, eu vou multiplicar o peso pela nota de cada avaliação. Como assim? Vejamos, ó. Na prova mensal, o peso é 3. Esse peso 3, eu vou multiplicar pela nota que ele tirou, 5,5. Mais, agora eu vou para o trabalho em grupo. Só que o trabalho em grupo tem um peso 2. Então, esse 2 vai multiplicar a nota que ele tirou no trabalho, que foi 9,2. Mais, lista de exercícios. A lista de exercícios tem peso 1. Este 1 eu vou multiplicar pela nota que ele tirou nessa avaliação. Mais a prova trimestral. Só que a prova trimestral tem um peso 4. Ela é levada mais em consideração. E o aluno tirou 5,4. Certo? Tudo isso eu vou dividir por quem? Eu vou dividir pela soma dos pesos. Certo? Então, o 3 mais o 2 mais o 1 e mais o 4. Tá? Então, na média ponderada, além de multiplicar a nota pelo seu respectivo peso, eu preciso também, embaixo, dividir pela soma dos pesos. Vamos dar uma olhadinha já no aluno 2? Então, aluno 2. Vamos calcular a sua média. Vamos verificar aqui, ó. Tá? Então, lá na prova mensal, o peso é 3. Quanto que ele tirou? Ele tirou 6,3. Mais. Agora vamos analisar o trabalho em grupo. Só que o trabalho em grupo tem um peso 2. Qual foi a nota que ele tirou? 8,7. Mais
Agora vamos para a lista de exercício, que tem peso 1. Quanto que o aluno 2 tirou? 9,8. E, finalmente, vamos para a prova trimestral. Então, mais... Qual o peso que ela tem? Ela tem um peso 4. E eu vou multiplicar pela nota que ele tirou. 4,9. Lembrando que eu vou dividir os valores pela soma dos pesos. A prova mensal tem peso 3, mais o trabalho em grupo tem peso 2, mais a lista de exercícios, que tem peso 1, mais a prova trimestral, que tem peso 4. Só vou colocar aqui para deixar tudo do mesmo jeitinho. Certo? Agora que nós montamos as contas, agora é só fazer a nossa matemática aí, tá? Vamos fazer essas multiplicações. Então, eu vou pegar lá o 3 e vou multiplicar por 5,5. Então, vai dar um total de 16,5. Vou multiplicar o 2 vezes o 9,2. Vai dar um total de 18,4. Mais 1 vezes 10 é o próprio 10, mais 5,4 vezes 4. Vai dar 21,6. 21,6. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 3 mais 2 é 5, 6, 10. Então, esta média vai ser igual. Agora, vou somar lá em cima. 16,5 mais 18,4 mais 10 mais 21,6. Tenho como resultado 66,5. Só que eu vou dividir esse valor por 10. Ao dividir um número por 10, eu desloco a vírgula para a esquerda, uma casa. Então, a média ponderada dele será de 6,65. Opa, o aluno 1 foi aprovado. Vamos ver se o aluno 2 foi aprovado também? Então, vejamos. Eu tenho a média aqui. Agora eu vou fazer as multiplicações. 3 vezes 6,3, 18,9, mais 2 vezes 8,7, que vai dar 17,4, mais 1 vezes 9,8, dá o próprio 9,8, e agora 4,9 vezes 4, que vai dar um total de 19,6. Como a soma dos pesos vai dar 10, então vou colocar o 10 aqui embaixo. Agora é só somar tudo, né? 18,9 mais 17,4 mais 9,8 mais 19,6. Eu chego a 65,7. Dividindo o valor por 10, eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 6,57. Ou seja, esse aluno número 2 também foi aprovado. Olhando lá nas alternativas lá em cima, nós vamos verificar que os 2 alunos foram aprovados. Portanto, a letra D. Exercício número 2. Sobre as medidas de dispersão. Assinale a alternativa correta. Então, vejamos. A moda de um conjunto de dados mostra o quão disperso estão esses dados. Esses dados são
pois ela só representa aquele conjunto que mais se destaca. Primeiro vamos dar uma olhadinha o que significa medidas de dispersão e o que significa medidas de tendência central. Certo? Pois bem, quando nós falamos em medidas de dispersão, nós estamos falando no quanto os valores estão distantes de um ponto central. Então, as medidas estatísticas são divididas em duas. Medidas de tendência central O que são medidas de tendência central? São medidas que vão convergindo todas para aquele determinado valor central da minha pesquisa, tá? Quais são as medidas de tendência central? Moda, mediana e média. Agora, do outro lado, existem as medidas de dispersão. O que são as medidas de dispersão? Então, nós temos um ponto médio, um valor médio aqui, e nós vamos identificar o quão longe estão os valores da minha pesquisa. O quão disperso, o quão distante estão de uma medida de tendência central. Então, são duas coisas diferentes. A medida de tendência central, nós vamos convergir ela tudo para um ponto central, né? Por exemplo, a moda, a mediana e a média. Nas medidas de dispersão, não. Nós vamos verificar, existe um ponto central e nós vamos verificar o quanto esses dados se dispersam deste valor central. Então, a moda não mostra o quão dispersos estão esses dados, porque a moda é uma medida de tendência central. Por isso que isso aqui é falso. A mediana é uma medida de dispersão? Não. A mediana, a moda e a média são medidas de tendência central. A medida de dispersão apresenta uma tendência central? Não, muito pelo contrário. Ela parte do centro, tá? Ela vê o quão longe os dados estão do centro. Então é falso também. Agora, D. As medidas de dispersão indicam a variação em torno da média. Um exemplo disso é a amplitude de uma amostra? Sim, né? Então, existe lá um ponto de tendência central e nós vamos verificar de onde até onde vai a minha pesquisa. Tá? Então, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Existe um número 3 aqui, que é uma medida de tendência central. Mas eu vou ver a dispersão que ela vai. Ou seja, ela vai mostrar de onde até onde vai a minha pesquisa. Tá? Então, a amplitude dessa pesquisa, nesse caso, é 5 menos 1 é 4. Então, nós vamos analisar de quanto até quanto vai variar a minha pesquisa. Portanto, a letra D é a verdadeira.